Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso estudo de geometria, né? Bom, agora a gente vai falar sobre um tema aí que tem muita recorrência em prova aí, né? Cai bastante, vocês precisam utilizar muito, né? Que é a trigonometria do triângulo retângulo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Bom, então a trigonometria no triângulo retângulo, né, são as chamadas razões trigonométricas, né? São o seno, o cosseno e a tangente, beleza? E aí, né, o que a gente tem, né? A gente tem um triângulo retângulo que tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. Aqui ele chamou de x e de y. As razões trigonométricas seno, cosseno e tangente vão obedecer algumas fórmulas, né? Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando ele fala aqui, ó, oposto, significa o cateto, né, o lado de frente, vamos botar assim. De frente para o ângulo x. Então, se o x está aqui, esse cara é o meu cateto oposto, beleza? E o cateto adjacente, vamos lembrar que a palavra adjacente é como se fosse ao lado. Então, quando eu olho para o ângulo x, é o cateto que está ao lado do ângulo x. Então, é esse aqui, ó. Tranquilo? Então, aí vocês vão ter que dar uma decorada nas fórmulas, né? Então, seno oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Guardem também que tangente pode ser a divisão do seno pelo cosseno. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, né? Uma tabelinha de ângulos notáveis. O nome é ângulos notáveis por quê? Porque a gente precisa estar com esses valores decorados, beleza? Bom, eu vou mostrar aqui a lógica, né, de cada um, o porquê, né? Cada um vale isso daqui, tá? Qual foi a ideia utilizada? E aí vocês vão ter que dar uma decorada na tabela, beleza? Então vamos lá. Imagina que se eu tenho um triângulo equilátero de lado L. Beleza. Aí eu vou traçar a altura, ó. Vou chamar aqui de H. Bom, aí quando eu traço a altura do triângulo equilátero, é a mesma coisa que bissetriz, não? Então aqui tem 30 e aqui tem 60. Aqui tem metade. L sobre 2. Show? Beleza. Então tá. Então agora vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui. Se eu fizer um Pitágoras, dá para descobrir o valor do H, né? Então quem é o H? Ó, L ao quadrado é igual a H quadrado, L ao quadrado sobre 4. Menos L ao quadrado sobre 4. 4 menos 1, 3. 3L ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de todo mundo, L raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor de H, beleza? Bom, e aí, ó, com isso, a gente consegue encontrar os valores aqui, dos 30 e do 60. Como assim, ó? Se eu olhar para o 30, esse cara é o oposto e o L é a hipotenusa, né? Então, ó, seno de 30. Oposto, hipotenusa. Aí, ó, eu tenho aqui uma divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancelou. Isso aqui dá meio, viu? Então, seno de 30 é meio. Agora, vamos lá, ó. Cosseno do 30, adjacente, hipotenusa. Então, ó, cosseno de 30. Adjacente, que é o H,
L raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa L. L e L, então a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Mesma coisa faz para o 60. Ó. Olhando para o 60. Aí seno de 60. Oposto, que é o H, sobre a hipotenusa. Cosseno de 60. Adjacente, que é o L sobre 2, dividido por L. Então dá meio. Tranquilo? Então essa aqui é a lógica aí da nossa tabelinha aí do 30 e do 60. Aí tangente, mesma ideia, né? Tá. E como é que aparece o do 45, né? O do 45 é num quadrado. L, L, 45. Aí diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? Então, seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45, beleza? Então, 45 sai do quadrado, tá? Então, para montar a tabelinha, a gente pode usar um esqueminha assim, ó. Um, dois, três, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Ah, que beleza, hein? Professor, um músico, praticamente. Vamos lá. Então, ó, aí depois é só dividir para achar tangente, seno por cosseno, né? Então, aqui dá 1, aqui dá raiz de 3, aqui dá raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1, tá? Maravilha. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Bom. Pode surgir uma pergunta assim, né? Antes da gente fazer o exercício. Professor, e se o ângulo for diferente do notável, né? Se não vier o ângulo de 30, 45, 60. Provavelmente pode vir uns caras que a gente vai ver depois em trigonometria, que são fora do quadrante ali, no segundo, né? Pode vir ali o 120, o 150. Ou se vier um cara assim, tipo 37, 42, aí o exercício vai te dar o valor do seno e do cosseno, beleza? Então vamos lá. Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao solo, que por sua vez é plano. Então, é como se tivesse assim, ó, uma escada aqui está o solo, aqui está a parede e a escada está apoiada. Aqui está a escada. A base da escada dista 10 metros da parede. O apoio dessa escada com a parede está a uma altura de 10 raiz de 3, que é a altura da parede, então. A altura da parede não, né? A parede pode ser assim, mas o apoio aqui, ó, tem 10 raiz de 3. Ele quer o ângulo entre a escada e o solo. Ele quer esse cara aqui, ó. Chamar de θ. Então, pela minha figura, o que dá para perceber aqui, né? Que eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, a fórmula que tem cateto oposto e adjacente ao mesmo tempo é a fórmula da tangente. Então, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Dá para cancelar o 10 com 10. Então, isso aqui vai dar raiz de 3. Beleza. Aí, qual é o ângulo que a tangente é raiz de 3? É o ângulo de 60. Beleza? Show de bola, né? Mais uma. Ó, os pontos A, B, C e D estão alinhados entre si, assim como os pontos A, E, F também estão. Considerando G o ponto de interseção de F, C e ED, o valor da tangente de alfa. Então, ele quer esse cara aqui, ó. A tangente desse cara, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né?
primeira coisa que a gente tenta encontrar aqui é o valor de x e o de y para poder tentar fazer a tangente, né? Só que eu acho que tem outro jeito aqui, ó, que é mais tranquilo. Ó, que é assim, ó. Aqui é 90, né? Bom, repare então que ó, EB é paralelo para CG. Então, EB e CG, ou EF, C, tanto faz aqui, né? Acho que o UFC fica melhor. Ou CF. Eles são paralelos, né? Então, paralelo, ó, aqui. Cortada por transversal. Se aqui é alfa, então esse cara aqui, ó, também é alfa. Ah, que beleza. Então é só olhar para esse triângulo pequenininho aqui, ó. Pro A e B. Então, tangente de alfa. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Dá para dividir aqui. Ah, tá. 2 por 4. Isso dá meio, né? 0,5, é metade. Então, gabarito. Letra B, beleza? Maravilha, né? Nem precisamos do x e nem precisamos do y. Ok? Vamos lá, então. Mais uma. ABC, um triângulo, retângulo em B, tal que o AC mede 12. D é um ponto de AB. Beleza? Ah, D é um ponto de AB e ficou faltando um tal que aqui, né? Tal que o quê? Pronto, vamos lá. Era isso aqui que estava faltando. Ó. BDC é 45. Então não ia mudar nada para o nosso exercício, era só olhar o desenho, né? Então vamos lá. Bom, ele quer o tamanho de CD. Vou chamar aqui de X, então. Então, maravilha, né? Bom, ó, esse aqui tem 45, aqui tem 45 também. Enfim. Aqui também tem 45. Então, se eu chamar isso aqui de A, aqui também tem A, ó. Beleza? Então, maravilha, né? Bom, então se eu olhar para o triângulo grandão, ó, esqueci a reta do meio, vou até colocar aqui, ó. (12, 30 e o valor de A. Beleza? Bom, então com isso, o que dá para perceber aqui, né? Ó, eu tenho, olhando para o 30, um cateto que é o oposto ao 30 e a hipotenusa que é 12. Então dá para utilizar aqui o seno de 30. Então, seno de 30, oposto, hipotenusa. Meio, que é o seno de 30, né? Então dá para dividir tudo por 2. Então quer dizer que esse cateto aqui, ó, vale 6. Beleza? Então, se aqui tem 6 e aqui tem 6, quer dizer que esse cara aqui, ó, é como se fosse diagonal do quadrado, né? Ou se quiser, dá para usar aqui também, ó, seno de 45. Oposto, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, vamos inverter as duas aqui, ó. Aí eu quero o valor de x, né? Então, 6 está dividindo, vai multiplicando. Então, 12 dividido por raiz de 2. Racionaliza. 12 raiz de 2 sobre 2. Ó. Cancelou. 6 raiz de 2. Beleza? Ou lado do quadrado, né? Diagonal do quadrado. Lado raiz de 2. Belezinha? Tranquilidade? Então vamos lá. Bom, então agora a gente vai falar das relações métricas
só que num triângulo qualquer, beleza? Então, a gente vai falar da lei dos cossenos e da lei dos senos, tá? Então, aqui está a fórmula da lei dos cossenos, essa coisa engraçada aqui, que a gente vai ter que dar uma decorada, que parece um teorema de Pitágoras, né? Só que acrescenta uma expressão a mais aqui. Então, a gente vai trabalhar isso, beleza? Então, vamos lá. Ó. Imagina o seguinte, né? Que eu trace a altura aqui. Aqui eu vou chamar de projeção M, aqui de tamanhozinho N. Beleza? Então, tracei a altura, né? Bom, então vamos lá. Se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, eu posso dizer que o cosseno de alfa ele é adjacente M, hipotenusa B. Beleza? Então, posso dizer também que o M é B vezes o cosseno do ângulo. E a gente vai guardar isso. Tranquilo? Tá. E aí dá para fazer Pitágoras em dois triângulos, né? Aqui e aqui, ó. Então, Pitágoras nesse daqui primeiro. B ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui mesma coisa, ó. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Beleza? Então, nas duas, a gente vai deixar o H sozinho, tá? Então, H ao quadrado é B menos M. H ao quadrado é A menos N. Como os dois são H ao quadrado, a gente vai igualar as duas, né? B quadrado menos M, A quadrado menos N. Belezinha? Show, não? Então, vou passar esse cara para o outro lado. Vai ficar A quadrado mais M ao quadrado menos N ao quadrado. Beleza? Maravilha, né? Então tá. Só que M ao quadrado menos N eu posso escrever como produto notável, assim, ó, soma pela diferença. Tranquilo? Então, soma pela diferença. Só que se a gente reparar, esse cara, o M mais N, ele é o Czinho aqui, ó. Então, ficou assim. Beleza? Show, não? Maravilha. Então, vamos fazer a distributiva, ó. C vezes M, C vezes N. Beleza, né? Vamos continuar aqui então. B quadrado vou deixar o A ao quadrado sozinho, né? Esse aqui é o melhor. Estou olhando para o alfa. Então, A quadrado é igual B quadrado
mais Cn menos Cm. B quadrado Cn. Só que o M é B cosseno alfa, né? Então, B cosseno alfa. Show? Maravilha, né? Então tá. Bom. Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu pagar aqui. Beleza, vamos lá, ó. B quadrado igual a quadrado. Aí, isso aqui, ó, M mais N é igual a A, beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o N é A menos M, assim, ó. Então, o N é A menos M. Beleza? Show. Então, vai ficar C vezes M menos A mais M. C vezes M. No caso não é A, né? É C, né? M mais N, perdão. Então vai ficar C, M mais M, 2M. Então 2MC menos C quadrado. Eu vou passar tudo para o lado de lá, vou deixar o A sozinho. 2C. Aí, só que o M é B cosseno, né? Então B cosseno alfa. Pronto, cheguei na formulinha, tá? Então, um detalhe importante aqui é o seguinte, né? Vamos lá. Qual é o lance aqui, né? Quando que eu vou usar a lei dos cossenos em um exercício? Se eu tiver 3 lados e um ângulo conhecido, beleza? E outro detalhe, né? Ao olhar para o ângulo, a gente vai fazer tipo um Pitágoras, ó. Então, olhou para o ângulo alfa. Então, a gente vai olhar para o oposto, é como se fosse a hipotenusa, entre aspas, né? Então, fica A quadrado, B quadrado, C quadrado, beleza? Depois, a gente acrescenta a expressão, ó. 2 vezes esse, cosseno do ângulo que eu estou olhando. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. No triângulo cujos lados medem 5, 10 e 6, o maior ângulo. Ó, maior ângulo é sempre oposto ao maior lado. Então, se eu tenho, ó, 5, 6 e 10, esse cara aqui, ó, é o maior ângulo. Beleza? Então, ó, 3 lados e um ângulo. Então, dá para usar a lei dos cossenos. Então, oposto ao ângulo T até o 10. Então, fica assim, ó, Pitágoras, entre aspas, né? 10 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Aí, menos 2 vezes, como se fosse um produto notável. O primeiro vezes o segundo. Vezes o cosseno do ângulo que eu estou olhando. Então, reparem que essa parte aqui é como se fosse um produto notável. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes pelo segundo. Aí você só acrescenta o cosseno do ângulo. Ok? Então, ó, 125
36, 60. Então, 100 igual 61, 60 cosseno, né? Vou passar para o outro lado aqui. Vai dar 39, né? Então, 39 é igual a menos 60 cosseno. 60 está multiplicando, vai dividindo, né? Então, cosseno é menos 39 sobre 60. Dá para dividir tudo aqui por 3. Então, isso é menos 13 vinteavos. Letra C. Show? Tranquilo? Maravilha, né? Vamos lá, mais uma. Ó. Dado o triângulo ABC obtusângulo, conforme a figura e sabendo que a medida A do lado BC é um número inteiro. Ah, isso aqui é a regrinha de triângulo, tá? Esse exemplo aqui a gente vai pular. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui da lei dos senos agora, né? Então, a lei dos senos está aqui, né? A lado sobre seno do ângulo oposto é igual a B sobre seno, que é igual a C sobre seno, que é igual a 2R. E esse 2R aqui é o raio da circunferência. Vamos lá, então. Vamos entender a lógica aqui. A gente viu, né, em triângulo, que todo triângulo ele é inscritível e circunscritível, ou seja, todo triângulo cabe dentro de um círculo e todo triângulo cabe um círculo dentro. Então a gente vai usar a ideia, né, do triângulo dentro do círculo. Beleza. Então qual é a ideia aqui, né? Bom, eu vou fazer aqui para um dos ângulos, depois a ideia é a mesma para os outros, né? Ó, aqui está o vértice. Vou traçar o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, aqui é raio, aqui é raio. E vamos fechar a figura aqui, ó. Bom, aí reparem, ó, que esse arco, ele é visto pelo ângulo alfa. E esse mesmo arco é visto por esse ângulo aqui, ó. Então, se aqui é alfa, para o lado de cá também é alfa. Beleza? Se aqui é diâmetro, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90, né? Tudo aqui tem 180. Então, esse cara enxerga metade, né? Beleza? Então, guardem isso, ó. Se a hipotenusa, a gente viu isso, né? Se a hipotenusa é o diâmetro, então quer dizer que o triângulo ele é retângulo, beleza? Então tá. Show. Então vamos lá, né? Ó, se eu olhar para esse triângulo retângulo, de frente para o alfa é o A, né? Então, seno de alfa. Oposto, hipotenusa. Beleza? Então vamos trocar de posição aqui, ó. A sobre seno de alfa é igual a 2R. Beleza? Maravilha, né? Aí, se eu fizer isso de outro vértice, ó, por exemplo, desse vértice aqui, fizer o diâmetro. Vamos fechar a figura. Beleza. Então, aqui tem 90. Beta enxerga esse arco. Então, esse cara aqui também é beta, ó. Beleza. Então, ó, oposto, hipotenusa. Então, seno de beta, oposto B, hipotenusa 2R. Trocando de posição os dois. B sobre seno de beta é igual a 2R. Então, se esse cara é 2R, se esse cara é 2R, então um é igual ao outro, né? Então, A seno de alfa é igual
AB seno de beta. Aí se eu fizer para o C, vai dar a mesma coisa. Então, C seno de gama igual a 2 vezes o raio. Então, reparem que o raio aqui é o raio da circunferência circunscrita para o triângulo. Tranquilo? Então, beleza. Quando é que a gente aplica isso? Se eu tiver dois lados e dois ângulos, ou se eu tiver o lado e o ângulo e o raio do círculo, né? Da circunferência. Então, vamos lá. Ó, dois ângulos, dois lados, né? Beleza? Ó, sendo alfa um ângulo agudo, o lado X do triângulo abaixo, L, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Só que para descobrir esse cara, a gente vai ter que fazer esse daqui primeiro, ó. Vou chamar aqui de beta. Então, ó, lado 6 sobre seno de 30 igual 6 raiz de 3 sobre o seno de beta. Beleza? Cancelou aqui o 6. Seno de 30 é meio. Raiz de 3, seno de beta. Então, multiplica cruzado, né? Seno de beta vezes 1, seno de beta. Raiz de 3 vezes meio, raiz de 3 sobre o 2. Então, se esse cara aqui é um ângulo, né, agudo, beleza? Quanto é que é o seno de beta, né? Qual é o seno que dá raiz de 3 sobre 2? Então, o seno que dá raiz de 3 sobre o 2 é quem? É o 60, né? Só que pode ser o 60, aí guardem isso, tá? O seno de um ângulo é o seno do seu complemento também. Tá? Bom, guardem isso e também guardem isso. O cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplemento. Tá? Guardem isso porque a gente vai precisar disso daqui por enquanto em lei de seno e lei dos cossenos, tá? Depois a gente aprende isso em trigonometria com calma. Então, pode ser o 60, né? Ou pode ser o 120. Como ele fala aqui, ó, que o alfa é agudo, o beta não pode ser 60. Então, isso aqui morreu. O beta só pode ser o 120. Então, se aqui é 120, aqui é 30. Aí o triângulo é isósceles, ó, 30, 30. Então, esse cara aqui, ó, o x é 6. Letra A. Beleza? Aqui a gente fez por lei dos senos, mas poderia fazer por lei dos cossenos. Ah, como assim, professor? Ó, eu tenho 1, 2, 3 lados e tem um ângulo. Então, poderia fazer lei dos cossenos também, ó. 6 quadrado, x quadrado, 6 raiz de 3 quadrado, 2x, 6 raiz de 3, cosseno 30. Aí acharia o x direto, beleza? Então, eu preferi aqui fazer lei dos senos para poder usar o exemplo, tá ok? E falar isso aqui para vocês, ó. Guardem isso por enquanto. O seno de um ângulo agudo é a mesma coisa que o seno do seu suplemento, e o cosseno de um ângulo agudo é menos o cosseno do seu suplemento. Então, por exemplo, o cosseno de 30 é menos cosseno de 150. Beleza? Ou, aí pode trazer o menos para cá, né? Cosseno de 150 é menos cosseno de 30. Beleza? Show. Maravilha. Vamos lá, então. Mais um exemplo aqui, ó. Dois botes estão no mar a uma distância um do outro.
Um observador situado na praia observa-os, calculando as distâncias e ângulos em 2 pontos de observação. A distância ali entre os botes é... Então, vamos lá. Ele quer essa distância aqui, ó. Beleza. Aqui tem 30. Aqui tem 10 raiz de 6. Então, vamos lá. Ó, aqui tem 75, né? Com 45 vai dar 120. Então, esse cara aqui, ó, ele mede 60. Beleza. Aí vamos chamar esse cara aqui, ó, de X. Então, esse cara, esse X aqui, ó, a gente pode usar a lei dos cossenos para ele, se a gente precisar, né? Então, tá. Bom, vamos pegar os ângulos aqui, né? 105. Então, aqui tem 75. Aqui tem 105. Beleza? Isso aqui tem 120. Então, aqui, ó, tem 30. Então, esse lado é igual a esse, ó. Então, aqui também tem 30. Certo? Bom, então vamos lá, né? Aqui é 30. 30. Tá. E esse ângulo é de 120. Só que o exercício falou para mim, né? Que, né? O seno de 120 é o cosseno de 30. Tá? Então, seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2, né? Beleza, né? Show, maravilha. Então, olhando para esse triângulo aqui de baixo, a gente vai utilizar a lei dos senos, ó, para achar esse tamanhozinho aqui, ó. Vou chamar aqui de A, B, C e D. Então, para achar esse lado AC aqui, ó. Então, AC sobre seno de 120 é igual, né? Sei lá, esse cara aqui, 30 sobre seno de 30. Então, AC sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a 30 sobre meio. Cancelou o 2 aqui. Então, o AC é 30 raiz de 3. Beleza? Show. Agora, né, achei esse cara aqui. Então, posso fazer a lei dos cossenos, ó. 3 lados e um ângulo conhecido. Então, D quadrado igual... Vou até colocar ali no em branco aqui, né? Ó. D quadrado igual AC quadrado mais BC ao quadrado menos 2 vezes 30 raiz de 3, 10 raiz de 6, cosseno de 45. Então, D quadrado é igual a 900 vezes 3, mais 100 vezes 6, 60, 600, né? Menos 600, 3 vezes 6, 18, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, dá para dividir aqui por 2, vai ficar 2.700 mais 600 menos
300. 18 vezes 2, 36, né? Raiz de 36 dá 6. Então, ficou 2.700 mais 600 menos 1.800. Então, eu tenho 3.300 menos 1.800, isso dá 1.500. Então, raiz quadrada de 1.500. Só que 1.500 eu posso escrever como 15 vezes 100, né? Então, raiz de 100 dá 10. Raiz de 15 continua raiz de 15. Então, a minha distância D é 10 raiz de 15. Então, gabarito, letra A. Beleza? Bom, então, com isso, galera, a gente vai encerrar esse bloco por aqui. Na volta, a gente vai falar aí da relação de Sturt, que ficou faltando, e também falar sobre área de triângulo, beleza? Então, continuem ligados aí, sigam firmes os estudos e até a próxima. Valeu!